As doenças respiratórias podem atingir pessoas de qualquer idade, mas por que algumas têm e outras não? Acompanhe na reportagem de Débora Radassi. Uma sequência de espirros aqui, outras ali, nariz congestionado, dor na face. Os sintomas afetam as estruturas do sistema respiratório como boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e pulmão. Só quem sofre com isso sabe o tamanho da agonia. Às vezes eu passo 10 minutos numa crise muito forte, né? Espirrando constantemente e aí vai indo, passa. Vai indo, passa. Mas aí logo vem de novo, conforme esteja a previsão meteorológica, né? É uma sensação que fica com aquela, como que tivesse cheio de pelo e você formigando. E você coça que às vezes o nariz fica super vermelho e a cara até incha um pouco. Mas por que algumas pessoas têm e outras não? A questão de ter pessoas que têm mais frequentemente problemas respiratórios pode ter uma relação direta. Primeiro, com a anatomia nasal dessa pessoa. Às vezes ela pode apresentar, em adultos, por exemplo, desvio de septo nasal, né? Um aumento das conchas nasais. E em crianças a gente pode encontrar o aumento da adenoide, né? Que é um tecido que a gente tem no nariz. E também os quadros inflamatórios nasais, né? Tem pessoas que têm rinite alérgica ou até mesmo rinite não alérgica que acabam tendo uma frequência maior desses quadros. Algumas delas são genéticas, enquanto outras são causadas por outros fatores. As doenças respiratórias se classificam em duas categorias, agudas e crônicas. As agudas é quando os sintomas ficam até 3 semanas e o tratamento é curto. As crônicas, acima de 3 semanas. E muitas vezes é necessário a utilização de remédios por longos períodos. As mais comuns incluem asma, bronquite, sinusite, rinite e a Covid-19, que é uma doença respiratória aguda causada pelos vírus SARS-CoV-2, os sintomas são semelhantes aos da gripe. A gente vem observando que a Covid ela meio que virou uma síndrome gripal, como a de outros vírus respiratórios, como H1N1, H2N3, o rinovírus. Então, assim, ela passou a entrar meio que no grupo desses vírus, pela sua característica de sintoma atual. O que pode ajudar a combater as crises é o hábito da higienização nasal. Já que vai escovar os dentes, o ideal é aproveitar o momento para limpar o nariz. E os especialistas recomendam lavar bem as mãos, usar uma seringa de 20 mililitros sem agulha e soro fisiológico. A higienização nasal, além de tratar os quadros agudos, previne também a ocorrência dos mesmos. A recomendação é, diante das crises, o ideal é buscar um especialista e evitar a automedicação. Algumas medicações podem gerar problema. Por exemplo, quem tem algum tipo de arritmia, né, alguma alteração cardíaca, tem medicações vendidas em farmácia sem receita que podem gerar problema. Então, nestes casos, é importante sempre, não só neles, mas isso é só para se ter uma ideia de que é importante ter uma orientação médica também. Olha, nós vamos continuar falando a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí. Eu estou ao lado do Dr. Tiago, que vai ajudar aqui a entender mais um pouco dessas questões e de como é que a gente pode se proteger e proteger, claro, quem está por perto, proteger até mesmo a nossa cidade, a nossa comunidade. Dr. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, doutor, vamos começar com esse hábito de fazer a higiene nasal. Isso é eficaz? Tem sucesso? Como é que pode ser feita essa limpeza? Com que produto, por exemplo? Bom, isso não é só eficaz, é extremamente eficaz, tá? Extremamente eficaz. Extremamente eficaz. A lavagem nasal deve ser feita sempre com soro fisiológico, preferencialmente aquele soro 0,9%, né? Que pode ser adquirido em farmácia facilmente, não é caro. Mas hoje no mercado surgiram algumas opções que são algumas garrafinhas de lavagem de alto volume, que já existia no exterior e agora chegou no Brasil, onde o paciente compra a garrafinha e um sachê que já vem pronto. Então você coloca a água do filtro com o sachê e prepara o próprio soro em casa também. Certo. E, lógico, o Dr. Carlos Anderson falou muito bem aí, é essencial no tratamento das crises agudas, não só de gripes e resfriados, da Covid, ou de uma rinite, ou de uma sinusite, é realmente essencial. É o que traz mais alívio sintomático e talvez, quando a gente veja todos os medicamentos, seja o que tenha de menor custo, já que trata-se de soro e de lavagem.
mas também para prevenir crises, especialmente naqueles pacientes que já têm problemas respiratórios. É indicado que as pessoas façam soluções alternativas, caseiras, uma mistura de água e sal para esse tipo de lavagem, ou isso não é recomendado? Pode ser feito sim, tá? Essa garrafinha que eu falei para vocês, que são dispositivos de alto volume, né? Já existem 2 marcas no mercado, elas já vêm com um sachê pronto de cloreto de sódio. Dá para fazer sim com sal normal de casa. A gente só tem 2 orientações. Primeiro, realmente passar no especialista, porque o especialista tem que dizer qual é a quantidade de sal. Se você colocar pouco sal, vai ficar uma solução hipotônica, vai acabar ardendo um pouco o nariz. Se colocar essa concentração ela é importante. Isso, é muito importante. Se colocar muito sal, fica uma solução hipertônica. Então, o ideal é que fique o mais próximo possível da concentração de um soro fisiológico que é vendido em farmácia. O segundo ponto é que o sal de cozinha ele tem alguns aditivos, iodo, alguns conservantes, que, teoricamente, eles podem irritar um pouco a mucosa nasal. Então, se for fazer uso do sal da solução caseira, né, na verdade, você teria que fazer uso com sal marinho, que é um pouco mais adequado para isso. Mas, repito, até para saber qual é a dose desse sal, o ideal é que passe no especialista ou comprar o sachêzinho que já vem pronto, que é do laboratório, que já vem só a quantidade correta. Né? O sal que é vendido para alimentação, ele tem essa adição de iodo que é artificial. E alguns conservantes. E alguns que é bom para o nosso organismo, para a alimentação não Sim. tem problema, mas para o nariz pode ter. Agora, isso só deve ser feito por pessoas que estão com algum sintoma gripal ou todo mundo todo dia em casa? Com sintomas gripais é essencial. E geralmente, quando o paciente passa numa consulta com o otorrino, seja na urgência ou no consultório, a gente geralmente já passa alguma irrigação salina, seja com seringa, que também é muito boa, na matéria mostrou isso, mas com dispositivo de alto volume. Existem algumas preparações prontas também na farmácia que já vêm pressurizados, que são jatos contínuos. Então, para todo paciente que está com algum sintoma nasal, gripe, resfriado, rinite, sinusite, sem dúvida é essencial. Mesmo para bebês, crianças? Mesmo para bebês, mas para bebês aí realmente tem que ter um acompanhamento do especialista, porque existe uma maneira adequada de fazer essa lavagem. Tanto na questão do volume, né? De vez em quando, depois que surgiram esses dispositivos de lavagem de alto volume, muitas mães têm vindo no consultório dizendo que estão fazendo a lavagem no bebê. Tem que ter um pouco de cuidado, porque é um volume muito grande, né? Então, realmente, nesses casos, é bom ser acompanhado, que o otorrino ou que o pediatra oriente como é que é feita a lavagem, porque se for feito numa pressão muito grande, pode incomodar e causar desconforto. Tá? Mas mesmo em crianças, sim, tem que ser feito. Então é importante que qualquer pessoa possa procurar um especialista antes. Agora, essa questão do tempo, né? Nós estamos vivendo questões climáticas, tempo. A gente tem tido ambiente de chuva, até agora, mês de junho, se observou casos de chuva na cidade de Teresina e no norte do estado também. Isso propicia um aumento maior no número de problemas gripais? Sim. Ou de síndromes gripais? É uma resposta até um pouco mais, né, ampla, mas é assim, as pessoas talvez esqueçam, né, com o passar do tempo, mas esse período do ano, entre abril e junho, sempre foi o período de maior incidência de doenças respiratórias. É que nos últimos 2 anos teve a Covid, que acabou mascarando um pouco isso, né? Então, só tinha Covid, o pessoal estava, né, sobe o pico da doença, aí fica todo mundo em casa. Então, você não teve tanto pico de doenças respiratórias, porque, e sem falar da questão das medidas, né? Está todo mundo de máscara, então você reduz muito a transmissão. Mas, tradicionalmente, essa época do ano é a época realmente de pico de doenças. Está associado também às chuvas, ao período mais frio. Mas, tanto é que é nessa época do ano que tem a campanha de vacinação de influenza, porque também é realmente no pico das doenças respiratórias. Esse ano, particularmente, com a diminuição das medidas de restrição, né? As crianças voltaram para as escolas, as máscaras, tudo mais, voltou ao que era antes. Nós temos notado um aumento um pouco maior dessa quantidade de pacientes, mas a grande maioria dos casos são doenças virais, realmente, gripes, resfriados, que não costumam evoluir para casos mais graves, né? Então, o senhor falou que o uso de máscara serviu também para evitar outros problemas relacionados. Agora, muitas vezes a gente tem problemas provocados por alergias do dia a dia, do cotidiano. Existem formas de se prevenir essas alergias que parecem muito com alguns problemas gripais? Sim. Geralmente, o paciente que é muito alérgico, né, ele mesmo sabe diferenciar a crise dele alérgica até da gripe, né? Isso é até comum. A prevenção das alergias respiratórias, tanto da via aérea superior e aí da rinite propriamente dita, como até mesmo da via aérea inferior, como a asma, que em alguns casos pode ser alérgica,
se dá através, especialmente, do controle ambiental. Quando a gente fala de prevenção, eu estou querendo evitar a crise. Então, eu tenho que controlar a minha exposição àqueles possíveis aeroalérgenos que estão me levando a ter sintomas. Que pode ser qualquer coisa, né? Perfume, poeira. Isso. Então, quais são os aeroalérgenos mais comuns no nosso meio? É a poeira domiciliar. Na poeira tem ácaro, então o ácaro também é. Pelos de cachorro, pelos de gato, fungos, mofo, né? Alguns tipos de inseto. São os principais aeroalérgenos. Lógico que, para você fechar esse diagnóstico de alergia, você precisa ter o sintoma do paciente, ser um paciente que tenha os sintomas associados à exposição. Então, ele fala assim, olha, quando eu mexo com poeira na limpeza de casa, eu fico mal, eu espirro muito, eu coço muito o nariz, eu tenho muita coriza, ou eu tenho uma crise de asma. E, atrelado a isso, a gente comprovar essa alergia através de um teste alérgico. Aí eu posso falar que é uma rinite alérgica, porque as pessoas às vezes acham que só existe rinite alérgica, mas muitas vezes é uma rinite do tipo não alérgica, que tem sintomas parecidos também, o tratamento também é parecido, mas tem uma evolução um pouco diferente. Rinites alérgicas ou não, elas podem evoluir, por exemplo, para uma doença mais grave, um problema maior? Pode. Especialmente se o paciente for muito alérgico, ele pode desenvolver até uma asma no decorrer do passar dos anos, né? E, essencialmente, dentro da minha área, que é a otorrinolaringologia, uma crise de rinite mais intensa pode levar a uma inflamação tão grande da mucosa do nariz que pode levar a uma sinusite aguda. E aí o paciente evoluir com aquela secreção mais espessa, mais colorida, com aquela sensação de peso na face, um pouco de dor e, eventualmente, precisar de um antibiótico. Mas, assim, nada que possa levar a um desenvolvimento de doenças que afetem o pulmão, por exemplo, não chega tanto? Geralmente não. Geralmente as doenças alérgicas da via aérea superior, né, das rinites que a gente está falando, geralmente não. O que acontece muito é que esses pacientes, muitas vezes, às vezes a gente quer separar, né, a via aérea superior da via aérea inferior, mas tudo é um tipo só de mucosa, é um tecido só. Então, muitas vezes, esses pacientes que são muito alérgicos, que têm muita crise de rinite, eles também tendem a evoluir em algum momento da vida para também uma doença de via aérea inferior, que é a asma, né? A asma com aquela falta de ar típica. Mas, no geral, não costuma ter evoluções para pneumonias, que são infecções um pouco mais graves. Vamos falar um pouco sobre Covid, porque o Brasil está observando, olhando com muita atenção o avanço no número de casos em algumas regiões do país. E os estados que ainda não foram afetados pelos números também estão colocando aí sinais de alerta e até discutindo a possibilidade, através dos comitês, de uma volta a algumas medidas de maior prevenção. No caso da especialidade do senhor, como é que isso mudou a abordagem com os pacientes? O que é que mudou na estratégia de diagnóstico e de cuidado com pacientes? E que sequelas se observou depois em pacientes que tiveram Covid? Certo. Realmente, como você falou, a gente tem notado nas últimas 2 ou 3 semanas um aumento de casos no consultório. A gente teve um pico muito forte em janeiro e fevereiro da doença, né, com muitos casos, felizmente com a maioria com baixa gravidade, por conta da vacinação também. E nos últimos 2 meses, a gente tem visto realmente mais doenças gripais, as escolas estão com muito déficit de alunos, né, as crianças muito doentes. Mas a gente não tinha observado ainda um aumento do caso de Covid, aumentou recentemente, tem observado mais casos. E essa abordagem, para a gente que está na ponta do consultório ou do pronto-socorro, a gente vai acompanhando a questão também epidemiológica, né? Então, a gente está vendo que os casos estão aumentando, a gente vai acabar pedindo mais testes também para testar mais o paciente. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, os sintomas da Covid, especialmente no paciente vacinado, que é um paciente que tende a ter um quadro mais leve, são iguais a uns sintomas de um resfriado comum. E nós estamos passando por um pico de doenças respiratórias, um pico de resfriado e gripe. Então, a gente não consegue, no consultório, diferenciar só pelos sintomas. Às vezes, o paciente chega dizendo para a gente, olha, eu tive contato com uma pessoa que está com Covid e eu estou doente agora. É um caso de alta suspeita, mas muitas vezes ele não tem esse contato, entendeu? Uhum. E os sintomas são idênticos. Lá no começo da pandemia, em 2020, naquelas primeiras cepas da doença, tinha um sintoma que era muito sugestivo da doença e que era muito frequente nos pacientes, que era a perda do olfato. A perda do olfato do paladar de maneira súbita, isso praticamente era diagnóstico de Covid. Tanto é que quando o paciente chegava com essa queixa para a gente e a gente fazia um teste e ele dava negativo, a gente até pedia para repetir o teste. Os testes também falham, né? Só que esse sintoma ele também reduziu nessa nova variante, que é a Ômicron, que está circulando mais no país. Então, os sintomas são parecidos com um resfriado comum, é dor de garganta, às vezes tem tosse, às vezes tem um nariz escorrendo, um nariz entupido. Então, realmente, a maneira da gente conseguir diferenciar os casos é realmente pedindo teste. E, felizmente, eu acho que na cidade não está tendo falta de testes, alguns convênios também agora estão
dando cobertura. Eu acho que na rede do público também A está tendo UBS, bastante. todas as UBS estão testando Isso. agora. Só espera que não seja um pico como foi em janeiro, né? Vamos torcer para que não. Quero agradecer, doutor Tiago. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí conosco. Prazer é meu. Prazer foi muito nosso. Obrigado.